Depois de se tornar o filho pródigo de uma das principais famílias de artes marciais, a primeira coisa que você fez foi se ajoelhar diante da criada ao seu lado, pedindo para obter seu perdão. A criada que foi humilhada pelo antigo dono diante da ordem, o futuro exército de bajuladores de artes marciais. E você, que veio através da alma de aço, obteve, surpreendentemente, o sistema de adoração do vilão 40 anos antes. A primeira missão enviada pelo sistema era obter o perdão do futuro exército de bajuladores de artes marciais, ajudá-lo a superar seus demônios internos. A recompensa da missão era o talento divino do Imperador Negro, dentro de uma sala de luxo em um clube de alto nível na capital imperial, com uma expressão de choque. Um talento divino? Isso é algo. O que mais te surpreende é o segredo chorando à sua frente, que é o futuro exército de 8 ruas e 5 exércitos, enquanto o antigo dono despertou o talento mais fraco de nível terrestre, para satisfazer suas próprias preferências pervertidas, confiando em seu pai, o deus das artes marciais, oprimir homens e dominar mulheres, sem limites para a maldade. Você xinga internamente o original, dizendo que ele não vale nada. Um gênio incomparável com talento de nível 3S, acabou se tornando uma ferramenta para ele descarregar sua raiva. Esta espada deve ser usada. Então, você rapidamente estende a mão. A habilidade inata de Ruazio e se ativa. Mas você arranca sua própria gravata. Cuidadosamente, você trata os ferimentos dele. Sua voz está rouca, pedindo desculpas. Esses anos, eu fui pior que um animal. Ruazio ficou paralisado. Ele ficou em silêncio por um momento e de repente disse que estava tudo bem. Senhor, que tipo de chamada é essa? Você rapidamente tenta explicar. Eu realmente sinto que errei no passado. Eu fui muito menos que humano. Você está extremamente sério. Por favor, me dê uma chance de me redimir, tudo bem? Ruazio te observa com um olhar atônito. Ele não esperava que você estivesse falando sério. Ele de repente abaixa a cabeça. Suas bochechas ficam vermelhas. Está tudo bem. Eu sei que o jovem mestre é uma boa criança. Apenas tem um temperamento um pouco forte. Eu certamente perdoarei o jovem mestre. Você está sem palavras. Que coisa! Parece que isso não é totalmente culpa do original. No segundo seguinte, a voz do sistema soou. Parabéns, anfitrião. Você completou a missão. Recompensa, talento divino, Imperador Negro. Seu corpo mutilado será purificado em um corpo eterno, capaz de devorar tudo. Possui uma leve pressão digna de um imperador, naturalmente restritivo a todos os talentos. Uma onda de luz negra brilhou em seus olhos. Seu corpo, dos ossos à alma, estava sendo loucamente remodelado por uma força aterrorizante. O nível que estava estagnado começou a subir instantaneamente. Nível 1, sexta camada, primeiro nível, sétima camada, primeiro nível, oitava camada. Em apenas alguns segundos, sua força passou por uma mudança radical. Você até ultrapassou diretamente 3 pequenos níveis. Uma pressão invisível emanou de você, como se um imperador estivesse desafiando o céu e a terra em um instante. Ziyu de repente sentiu algo. Como a energia espiritual do jovem mestre aumentou tanto de repente, ele percebeu com agudeza. Sua aura também mudou drasticamente. Você olhou para a sua palma da mão, sentindo a força pulsante dentro de você. Agora, sua força física supera em muito a de um guerreiro de bronze. Você pode até resistir a ataques de um guerreiro de nível 2. Você respirou fundo, surpreso. Não esperava que o sistema chegasse tão cedo. A missão se tornou tão simples. Isso não fez seus olhos brilharem instantaneamente? Nesse momento, Vaz lhe falou cautelosamente: Jovem mestre, devemos voltar para casa agora? Ou devemos brincar mais um pouco? Você ficou paralisado. O antigo mestre era realmente insensível. Como um homem de princípios pode fazer uma coisa dessas? Vamos brincar mais um pouco, disse Vaisle, com as bochechas instantaneamente vermelhas. Estava prestes a agir, mas no segundo seguinte, a porta da sala privada foi chutada com força. Um homem de cabelo vermelho entrou com confiança. Por que não há som? Este jovem está se divertindo bastante. Quando ele viu o Azili, um brilho momentâneo passou por seus olhos, mas seu olhar era indiferente. Qual é a sua? Hehe, você é bem ousado. Xu Shenzhen sorriu amplamente. Ele fixou o olhar em Waziri. Não é amigo. Todos são filhos pródigos. Por que você joga tão bem? Vou te dar uma oportunidade. Que tal trocarmos nossas doenças? Você estreitou os olhos, ainda na capital. Ninguém se atreve a falar com você assim. Xu Shenzhen claramente não te reconheceu. Ele te considera apenas um filho pródigo qualquer. Ele baixou a voz e ameaçou de uma forma que não se entende. Sabe quem abriu este clube? Faça-me um favor. Caso contrário, você nunca vai progredir. HMPH, ele ainda não terminou de falar. Um sonho. Seu corpo foi lançado para longe instantaneamente e caiu com força no chão.
Xu Shenzhen ficou completamente chocado. Caramba! Você se atreve a me bater aqui? Você balançou o pulso. Eu não queria te ensinar uma lição pessoalmente, mas deixar a Ziui te bater me preocupa que você goste. Ao ouvir isso, Ziui, as pontas das suas orelhas ficaram levemente vermelhas. O jovem mestre está me defendendo? Mas ele logo percebeu que algo estava errado. Desde quando o jovem mestre ficou tão rápido? Xu Shenzhen, que finalmente reagiu, estava cheio de raiva. Você sabe quem eu sou? E você recebeu outro tapa sonoro. Então você sabe quem eu sou? Ele falou com um tom frio. Normalmente, você não teria o direito de falar comigo nesse nível. Mas eu, em minha grande misericórdia, vou te dar uma oportunidade de procurar a morte atravessando as classes. O barulho aqui já chamou a atenção de todo o corredor. Muitas pessoas estavam espiando. Comentários estavam sendo feitos. Olha, não é o segundo filho da família Xu? Ele foi realmente agredido por alguém. Isso não é bom. O garoto que bateu nele não o conhece, certo? Espera. Por que eu sinto que quem bateu nele é um pouco familiar? Xu Shenzhen estava completamente furioso. Ele não conseguia entender como, sendo um pico de primeiro nível, poderia ser pressionado por você, que é apenas um primeiro nível 8. Justo quando seu próximo golpe estava prestes a cair, Xu Shenzhen pediu para recuar rapidamente. Ele conseguiu desviar de maneira impressionante. Ele soltou uma risada fria. Ainda bem que meu talento é a estrela do veneno, que pode prever suas fraquezas. Agora quero ver como você vai se sair. No entanto, em sua mente, instantaneamente só restaram inúmeras palavras de baixo calão. Não lhe deu nenhuma chance de retaliar. Xu Shenzhen estava com uma expressão confusa, tipo que diabos? Em seguida, ele riu. 3 tapas consecutivos. Ele foi derrubado no chão, gritando para você parar. Nesse momento, ele não apenas sofreu um grande dano físico, mas seu coração também foi completamente destruído por você. Nesse momento, uma voz autoritária e furiosa ecoou. A multidão se afastou rapidamente. Um homem de expressão severa caminhou rapidamente. Era o irmão mais velho de Xu Shenzhen, Xu Hai. Ele veio para salvar o irmão, mas ao ver seu rosto claramente, seu rosto instantaneamente ficou pálido. Eu não acredito, é você! Xu Shenzhen gritou loucamente. Ele nem percebeu a expressão do próprio irmão. Irmão, me salve rápido! Ele teve a audácia de me bater, arranque uma perna dele. No entanto, você se virou friamente para Xu Hai, com um tom gélido. Xiao Xu, eu não disse antes que não era para deixar ninguém entrar no meu camarote. É assim que você trabalha? Todos os presentes ficaram surpresos com Xiao Xu. Até Xu Shenzhen ficou chocado. Ele ainda não havia reagido. Então viu seu próprio peito imponente. Com um som de ploc, ele acabou se ajoelhando diretamente. Desculpe, Ye Shao. Foi meu erro. Em um instante, o local explodiu em murmúrios. Eu não acredito, Ye Shao. Será que ele realmente chutou um ferro na costa de um boi? Ele é aquele homem da noite. Acabou, Xu Ershao. Desta vez realmente acabou. Xu Shenzhen finalmente percebeu algo. O rosto instantaneamente ficou pálido como papel. Não, não pode ser. Ele é aquele demônio. Ye Han. Não vai se ajoelhar e pedir desculpas? Xu Erhai gritou furiosamente. Com um movimento rápido, deu um tapa forte no rosto do irmão. Xu Shenzhen não ousou hesitar. Imediatamente se ajoelhou no chão. Estava tremendo como uma folha. Você resmungou e lembrou que o equipamento é assim que se monta. Instantaneamente, toda a arrogância de Xu Shenzhen foi extinguida. Com a cabeça baixa, não ousou mais olhar nos seus olhos. Você falou calmamente, pequeno Xu. Sabe por que eu bati nele? Não, não sei. Xu Hai não se atreveu a dizer que sabia. Com certeza, é o próprio irmão que não sabe se comportar. Perturbou o prazer deste senhor. Você resmungou. Porque eu não suporto ver homens sendo enganados. Assim que vejo seu irmão assim, fico irritado. As outras pessoas presentes ficaram em choque. Não é que você não possa ver isso. Você faz isso todo dia, não é? Xu Hai rapidamente forçou um sorriso para Ye Shao. É meu irmão, que não sabe reconhecer as coisas. Se ofendi você, aqui está um cartão preto supremo. Todas as despesas estão isentas. Um camarote de primeira classe sempre reservado para você. Seu rosto está surpreso. Uau, que bom! Os olhos de Xu Hai brilharam. Claro, eles realmente me consideram um idiota. Um cartão preto e eles acham que podem me despachar. Você de repente soltou uma explosão de felicitações. O olhar era frio como gelo. Agora eu vou fazer você se livrar desse seu irmão. Sua voz estava gelada. Caso contrário, amanhã, eu vou transformar esse seu clube em um banheiro público. O rosto de Xu Hai instantaneamente ficou pálido. Ye Shao é meu irmão de sangue. Você o interrompeu friamente. Agora, você pode perder uma perna. Se você disser mais uma palavra, você também pode se tornar um inútil. Xu Hai estremeceu todo. Seus olhos estavam cheios de incredulidade.
Aquele que costumava buscar prazer. O filho da mãe que se deixava enganar por um pouco de vantagem. Hoje está realmente tão cruel, Dog Corner. Ele finalmente percebeu. Hoje, isso definitivamente não poderia matá-lo. Olhando para seu irmão, Shu Shenjian, já estava pálido como um cadáver. Com os olhos cheios de súplica, Shu Hai mordeu os lábios. Uma expressão cruel passou por seus olhos. Não posso deixar isso continuar assim. Não fale sobre o clube. Toda a família Shu vai se dar mal. Ele deu um tapa forte no dantian de Shu Shenjian. A energia espiritual explodiu. Instantaneamente destruiu seu mar de Qi. Shu Shenjian gritou de dor, seu cultivo arruinado. Em seguida, Shu Hai levantou o pé com crueldade. Craque, craque. Ele pisou diretamente e quebrou suas duas pernas. Em seguida, Shu Hai deu alguns tapas fortes em seu próprio rosto. Desculpe, Sr. Yi. Por favor, perdoe a família Shu. Você o olhou friamente. Isso é certo? Lembre-se disso no futuro. Na capital imperial, a família Shu não é digna nem de limpar meus sapatos. Depois de falar, você saiu com os olhos brilhando. Waziri foi direto para fora da cabine. Depois que você saiu, Shu Hai desabou no chão. Estava coberto de suor frio. Ele percebeu que este jovem da família Yi parecia ter se transformado em outra pessoa. Do outro lado, você e o Waziri saíram pela porta. A brisa da noite estava fresca. Um Ferrari vermelho escuro já estava parado na entrada. Os dois entraram no carro. O Waziri olhou discretamente para o seu perfil. Seu coração acelerou inexplicavelmente. No momento seguinte, o motor rugiu. O Ferrari avançou na escuridão da noite como uma besta. O Waziri finalmente não conseguiu se conter e falou. O jovem mestre parece ter mudado. Você levantou a sobrancelha e perguntou onde estava a diferença. O Waziri mordeu os lábios. Ele disse em voz baixa que a força e a velocidade mudaram. O jovem mestre de antes nunca poderia derrubar com um tapa. Derrubar Shu Shenjian, que estava no pico do primeiro nível. Você apenas sorriu friamente e deixou pra lá. Você ainda pode me dar uma pausa, certo? Meia hora depois, você dirigia um Ferrari. Parou lentamente em frente a uma magnífica mansão. No entanto, antes que vocês pudessem sair do carro, um grito furioso veio de dentro da mansão. Eu, Ye Yuantian, não reconheço esse filho. Esse garoto atrevido não voltou para casa por 2 dias. Se ele voltar, eu vou quebrar as pernas dele. Observando meu pai ficar furioso, você não pôde evitar de parar. Nesse momento, uma linha de texto apareceu diante de você. Ao pensar em seu pai falecido, você ficou profundamente triste. Não deixou que ele visse a mudança em você agora. Agora, a missão é ressuscitar Ye Yuantian e obter a recompensa da missão de seu reconhecimento. Técnica divina, oxigênio negro ardente. Que coisa é essa? Ressuscitar. Você ouve o barulho crescente dentro da casa. Caiu em silêncio. Meu pai ainda não morreu. Huai Ziyu ficou pálido. Jovem mestre. O chefe da família parece estar bravo. Talvez devêssemos nos afastar. Você soltou um resmungo e eu o pressionei com firmeza. Esta é uma boa oportunidade para completar a missão. Você vai diretamente para dentro da mansão com confiança. Huai Ziyu ficou olhando sem entender. O jovem mestre não tem medo do chefe da família? Grande salão da mansão Ye Yuantian estava de pé no centro do salão com uma expressão sombria. Ele tinha um corpo robusto. Vestia um longo manto preto. Apenas estar ali já transmitia uma pressão sufocante. Filho rebelde, você ainda sabe voltar. Ye Yuantian virou-se abruptamente. Ele fixou o olhar em quem estava entrando. Eu não disse para você não sair? O que você tem feito nos últimos dias? Ele estava prestes a explodir de raiva, sendo um verdadeiro deus marcial. Como você pode ter um filho como você? Você não mudou de expressão. Com uma expressão de choque. Eu fui treinar. Ye Yuantian estava prestes a ficar furioso. De repente, ele ficou paralisado. A palavra treinar parecia tão estranha. Seu rosto escureceu. Você está me contando histórias? Eu prefiro acreditar em fantasmas do que em você. Não acredito que você realmente foi treinar. Mostre suas mãos, pai. Eu realmente fui treinar. Ye Yuantian riu friamente. Não fale besteira. Sabe quantas pessoas estão te processando agora? Dizendo que você está enganando homens e mulheres. Quebra as pernas dos outros a qualquer momento. O quê? Você está arregalando os olhos. Com uma expressão de raiva. Quem está espalhando rumores sobre mim? Deixe-me encontrá-lo. Eu definitivamente vou quebrar as pernas dele. Ye Yuantian estava sem palavras. Esse garoto ainda se atreve a mentir. Justo quando Ye Yuantian estava prestes a continuar xingando. De repente, uma onda de energia. Uma onda de poder espiritual de 8º nível do primeiro estágio. Liberando sem reservas. Pai, eu realmente fui treinar. Sentindo seu aumento de cultivo. Este deus da guerra da capital imperial não ficou feliz imediatamente. Em vez disso, suas pupilas se contraíram.
Ele se levantou abruptamente, algo deu errado com o túmulo dos ancestrais. Você estava com uma expressão de confusão, pai. Sua reação não está errada em algum lugar? Missão concluída. Parabéns, anfitrião, você ganhou uma recompensa. Técnica divina, oxigênio negro rachado. E Yuan-Tian respirou fundo. Com a poderosa pedra divina, instantaneamente, varreu a direção do túmulo ancestral da família Ye. Após confirmar que não havia anomalias, ele finalmente relaxou. Realmente foi treinar. E Yuan-Tian te encarava intensamente. Mas como seu cultivo subiu tanto de repente? Isso foi só há 2 dias, certo? Você não mudou de expressão, pai. Eu estive em reclusão e treinando esses 2 dias. E Yuan-Tian tinha um olhar penetrante. Você estava em reclusão no lugar onde canta e faz massagem. Você parece tão culpado, eu vou. Então você já sabe disso. O caminho do pé também é um caminho? Em seguida, seu olhar periférico passou pela recém-adquirida técnica divina. Oxigênio negro e rachado. Após o treinamento, o sangue pode curar qualquer ferimento. Chamas negras queimam tudo. Quando totalmente dominado, pode até afetar a trajetória do sol. Após ler a introdução, fiquei instantaneamente animado. Não é à toa que é uma técnica divina. A missão originalmente era reviver Yuan-Tian. Você achou que era difícil como escalar, mas não esperava que ele não tivesse morrido. A dificuldade da missão caiu instantaneamente para o nível de um vilarejo iniciante. Neste momento, Yuan-Tian ainda estava meio cético. Ele te conhece muito bem. Talento de nível terrestre. Um treinamento intenso de uma semana pode não ser suficiente para romper o 8º nível do primeiro estágio. De repente, ele pensou em algo. Seu rosto mudou drasticamente. Você usou algum método forçado para melhorar? Pílulas de cultivo. Esse tipo de pílula pode danificar a base. Não vale a pena. Com a cabeça desse filho pródigo, você realmente conseguiria fazer isso. Você arregalou os olhos. Com uma expressão de dor e desespero, pai. Eu estou nos seus olhos. Caminho. Eu sou realmente apenas um inútil que só sabe se divertir? E Yuan-Tian acenou com a cabeça inconscientemente. Ele disse. Sua percepção de si mesmo ainda não está muito clara? Você xingou em seu coração. A bagunça deixada pelo original é realmente difícil de lidar. Você decidiu contar uma mentira. Você respirou fundo. Pai. Discriminar minha purificação de talento. O que é isso? Os olhos de Yuan-Tian brilharam. Ele levantou a mão rapidamente e a colocou em seu ombro. A poderosa energia espiritual instantaneamente penetrou em você. No segundo seguinte, a expressão séria dele congelou instantaneamente. No lugar disso, havia um choque difícil de disfarçar. Como ele poderia ter se tornado tão forte? Isso definitivamente não é uma evolução. É como se fosse uma formiga. Transformou-se em um dragão que voa pelos 9 céus. Olhando para a expressão de choque do pai, o canto da boca se levantou. Pai, se ainda não acredita, que tal eu treinar na sua frente uma vez? Não há nada mais convincente do que ver com seus próprios olhos. E Yuan-Tian respirou fundo. Seu olhar era complexo. Esta era a primeira vez que ele olhava com o olhar de um gênio. Em seguida, ele estalou os dedos com força. O espaço instantaneamente se distorceu. A cena ao redor mudou instantaneamente. Em um piscar de olhos, vocês já estavam dentro de uma sala de treinamento. Aqui, a energia espiritual é tão densa que quase se torna líquida. A energia espiritual aqui você não conseguiria usar em 100 anos. Os olhos de Yuan-Tian se estreitaram. Você só precisa elevar um nível de cultivo. Papai vai acreditar em você. Você não tem conversa fiada. Você se senta em posição de lótus imediatamente. Em seguida, começa a operar a intensa e escura energia em um instante. Chamas negras explodem de dentro de você, como se um dragão demoníaco do abismo estivesse despertando. Instantaneamente, elas varrem todo o espaço de cultivo. As pupilas de Yuan-Tian se contraem abruptamente. Que técnica é essa chama? Ele nunca viu antes. O que o surpreendeu ainda mais foi que aquela chama negra acendeu diretamente a energia espiritual. As chamas negras se transformaram em uma besta voraz. Elas devoram freneticamente a energia espiritual dentro da sala de cultivo, transformando-as em um fluxo avassalador que flui para dentro de você. Em seguida, seu nível de cultivo começa a aumentar loucamente. Nível 1, nona camada. Pico do nível 1. E Yuan-Tian ficou atordoado no local. Isso foi só alguns segundos. No entanto, seu cultivo ainda está disparando. Nível 2, primeiro nível. Nível 2, terceiro nível até agora. Essa velocidade aterrorizante finalmente começou a desacelerar. Você abre os olhos. Chamas negras piscam e desaparecem nas profundezas da pupila, como se um grande sol estivesse caindo ali. Você se levanta lentamente, sentindo a força pulsante dentro de você. O canto dos seus lábios se levanta. Você olha para Yuan-Tian. Seu olhar parece dizer como você é velho. Neste momento,
O chefe da família Yi, que aterroriza a capital imperial, tem um olhar atordoado. Ele solta uma frase: garoto fedido. Será que alguém tomou conta da sala de cultivo da família Yi? O olhar de Yi Yuantian brilha. Ele bate palmas de repente. 3 sombras fantasmagóricas aparecem. De joelhos, eles dizem em uníssono: saudações, chefe da família. Esses 3 têm uma presença poderosa. Todos são poderosos de nível 3. Mas quando eles levantam a cabeça para te ver, um brilho passa em seus olhos. Desprezo e aversão não disfarçados. Captou com precisão o desprezo em seus olhos. Nesse momento, as palavras do sistema apareceram diante de você. Encontrou por acaso os guardas da família. Agora eles já estão bajulando os fortes. Já perderam o respeito por você, jovem mestre. Tarefa publicada. Reconquistar o respeito deles. Recompensa da missão, talento divino, Deus do trovão. Em seguida, uma luz dourada brilhou em seus olhos. A oportunidade chegou. Para se posicionar como assistente de Yuantian. Deixe-me ver. Esses 3, após a transformação, podem lutar em níveis superiores. Renli pode até vencer um oponente de nível 3 no final. Ele quer ver você. Qual é o limite agora? Os 3 guardas trocaram olhares. Instantaneamente ficaram animados. A oportunidade de ensinar uma lição a esse desperdício. Não é algo que acontece todos os dias. Eles se viraram para você e fizeram uma reverência forçada. Jovem mestre, ofendeu-os, mas eles falam com respeito. Seus olhares, no entanto, estavam cheios de raiva. Quem não sabe o quão fraco você é? Eles decidiram deixar você atacar primeiro. Vou te dar um pouco de consideração. No entanto, você de repente fala. A voz é fria e cortante. Vocês não aceitam. Os 3 ficam surpresos. Sem esperar que eles reagissem. Você avança de repente. A aura do Imperador Negro explode. Então, vou fazer vocês aceitarem. O chão explode instantaneamente. Sua figura desaparece de repente. O guarda à frente fica em choque. Ainda não conseguiu reagir. Uma mão ardente. Já está firmemente segurando sua garganta. Os outros 2, ao ver isso, rapidamente tentam ajudar. Eles nunca imaginaram que o companheiro seria dominado com um único golpe. Nesse momento, você emite um grito. A pressão do imperador faz com que eles se ajoelhem como se uma montanha estivesse sobre eles. Os 2 instantaneamente ficam pálidos. Com um baque, as pernas fraquejam. E eles se ajoelham incontrolavelmente no chão. A testa está cheia de suor frio. Não conseguem mover nem um dedo. Você desferiu um soco. O guarda que foi agarrado é lançado para longe instantaneamente. Bateu com força na parede. O que? Os outros 2 guardas ficaram chocados no ato. Em seguida, levantou as mãos. Chamas negras surgiram do nada. Transformaram-se em 2 serpentes de fogo. Rugindo, avançaram em direção aos 2 que estavam de joelhos, tentando se defender. Mas a leve pressão do Imperador Negro impediu-os até de reunir sua energia espiritual. Todo o seu poder só conseguiu se manifestar em menos de 3 lutas. O escudo de energia espiritual que eles conseguiram reunir com dificuldade foi instantaneamente destruído. No meio dos gritos de dor, 2 silhuetas foram consumidas pelas chamas. Foram lançadas a dezenas de metros de distância. O ambiente ficou tão silencioso quanto um funeral. Os olhos de Ye Yuantian tremeram. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Os 3 guardas do mesmo nível foram, de fato, eliminados por você em um instante. Os 3 caídos no chão usaram todas as suas forças para olhar com dificuldade. Este ainda é o mesmo jovem mestre inútil? Por que ele se tornou tão forte? Eles claramente tinham um cultivo superior ao seu, mas foram derrotados de forma tão completa. Jin completou a missão e obteve o talento divino Deus do Trovão. O Deus do Trovão é o rei de 1000 trovões. Ele controla os trovões como um deus. Onde os trovões vão, tudo se torna cinzas. Você olha para as palavras à sua frente. O canto da sua boca se levanta. Mais um talento divino em suas mãos. Nesse momento, Ye Yuantian olha para você com um olhar cada vez mais ardente. Deixe o pai olhar para você mais uma vez. Tudo bem. Você acena com a cabeça e avança. Você permite que a mão dele se apoie em seu ombro. Uma onda de poder espiritual aterrorizante instantaneamente penetra em seu corpo. Essa força física. Ye Yuantian ficou atordoado. Suas veias são tão resistentes quanto o espírito do dragão. A densidade dos seus ossos é comparável ao ferro negro. É importante saber que um corpo comum de um praticante de nível 2 é no máximo comparável a um cristal. Você acabou de romper seu corpo e já está quase alcançando um praticante de nível 3. O que o deixou ainda mais chocado foi quando seu poder espiritual continuou a penetrar. Uma onda aterrorizante de poder imperial repentinamente se rebateu contra ele. Ye Yuantian rapidamente parou. Uma luz dourada brilhou intensamente em seus olhos. De fato, ha ha ha. Que o céu abençoe minha família Ye. Minha família Ye vai ter um verdadeiro dragão.
Este chefe da família Yi, acostumado a grandes eventos, de repente riu loucamente para o céu. Esse talento deve ser ainda mais impressionante que o nível SSS daquela garota, Ziyue. Ele não conseguia entender. Seu próprio filho prodigal. Como ele conseguiu se transformar ao entrar na logística de Zudao? Haha, Ye Yuantian guardou sua alegria e recuperou a compostura. Ah, você não volta à escola há muito tempo. Já que a evolução do talento está tão boa, que tal voltar a estudar? Você ficou surpreso, e as memórias do original vieram à mente. Desde que despertou seu talento de nível terrestre, o original nunca mais foi à escola. Vou te transferir para a missão na capital imperial. O diretor de lá é meu amigo, Ye Yuantian. Shen Zeng falou para você se aprimorar. Não fique correndo para lugares de diversão o tempo todo. Você prometeu de forma clara e direta. Isso deixou Ye Yuantian atordoado. Ele achava que teria que falar muito. Parece que o filho realmente mudou desta vez. E você também tem seus próprios planos. Ir para a escola, aquele lugar cheio de gênios. Com certeza será mais fácil ativar. Cuidar bem do filho. Ye Yuantian confortavelmente bateu em seu ombro. Vá se apresentar à tarde. Eu deixei o telefone do vice-diretor para você depois que você sair. O sorriso no rosto de Ye Yuantian, no entanto, foi gradualmente se apagando. Ele falou de forma indiferente. Uma sombra negra apareceu instantaneamente. O chefe da família se ajoelhou em um joelho. A pessoa que chegou era o líder das forças secretas da família Ye. Agradar os poderosos das 5 tropas. Kang Feng teve dificuldades com você. Proteger aquele filho pródigo. Ye Yuantian suspirou. Kang Feng, no entanto, balançou a cabeça, não importando como o jovem mestre estivesse. Os subordinados jurarão seguir até a morte. O olhar de Ye Yuantian era complexo. Mas parece que desta vez eu realmente estou jogando de forma diferente. Kang Feng imediatamente concordou que o jovem mestre realmente era um dragão verdadeiro. Mais cedo ou mais tarde, haverá um dia de ascensão. Hehe, Ye Yuantian sorriu. De repente, seus olhos brilharam. Ele disse em voz baixa para trazer o coração de sangue do Fênix. Luz dourada brilhou intensamente em seus olhos. Eu quero dar ao meu filho a oportunidade de se tornar eterno. Treinar o corpo de um deus por 1000 gerações. Meu filho certamente se tornará um deus da guerra. Do outro lado, você logo estará a caminho da capital imperial. Você se lembra das memórias do original. 4 grandes famílias. Apenas você e aquele gênio da família Bai são os únicos. E você é reconhecido como um inútil. Você puxou o canto da boca. O original realmente ficou louco. Depois de mais de 10 anos, ainda queria se casar com a família Bai. Na entrada da escola secundária da capital imperial, você estava ao lado de um carro luxuoso, fluindo pela porta principal. O melhor dançarino da capital imperial. As palavras escola secundária brilhavam ao sol. Você tirou o celular e estava prestes a fazer uma ligação. Mas ao redor, houve uma agitação. Isso é realmente lindo demais. Nossa escola. Quando tivemos uma deusa tão perfeita assim? Essa beleza, esse charme. Deusa, você se esqueceu de si mesma. Na entrada da escola, uma jovem vestida com uniforme escolar branco estava parada. Pele como a neve. Cabelos negros como uma cachoeira. Olhos de pêssego brilhando ao olhar. Você levantou a sobrancelha. Ele caminhou até você. Como ele está aqui? Nesse momento, a jovem parecia estar procurando alguém. Quando ele te viu, seus olhos frios brilharam instantaneamente. Os estudantes ao redor que estavam assistindo ficaram em alvoroço. O que aquele garoto está tentando fazer? Quer puxar conversa? Ele deve ser bem bonito, mas infelizmente é de nível baixo. Com certeza vai ser um desastre. Essa deusa parece ser bem distante. Estou esperando para ver esse garoto se dar mal. Enquanto todos esperavam para ver você passar vergonha, a jovem de repente deu um passo à frente. Sob os olhares atonitos de todos, ela pulou direto para o seu abraço. Por que você não me entende? Ele fez bico e se aninhou em seu abraço. Que coisa irritante. Papai instantaneamente ficou em choque. Todos os alunos ao redor estavam com uma expressão confusa. Você olhou para o Azir em seus braços. O canto do seu olho tremeu. Que tipo de chamada é essa? O Azir levantou o rosto com um ar travesso. Eu pedi permissão ao chefe da família. Dizer que eu poderia acompanhar o jovem mestre para a escola. Afinal, meu talento também não é ruim. Você imediatamente entendeu. Essa garota provavelmente usou seu nível SSS. O título de talento. Foi isso que fez seu pai ceder. Os colegas ao lado estavam extremamente chocados. Quem é aquele garoto? Por que ele pode estar com uma garota tão incrível? Incontáveis olhares cortantes o observavam. Você não se importou com esses invejosos. Vamos, entre e faça o registro. O Azir assentiu docemente. Estava prestes a seguir seus passos. Nesse momento, uma voz autoritária veio de trás. Pare. Uma figura com um distintivo de monitor na frente.
Ele andou rapidamente e primeiro olhou com avareza para o corpo de Huazhui. Em seguida, olhou para você com um olhar de desprezo, perguntando quem você era. Aqui é a escola secundária imperial da capital. Pessoas não autorizadas, proibido entrar. Ele te avaliou de cima a baixo. Ele deu uma risada fria ao ver sua aparência miserável. Não deve ser algum estudante de terceira categoria, que veio aqui para aproveitar os recursos, certo? Você deu uma olhada nele e disse friamente: você está falando comigo? O comissário de disciplina tinha uma expressão de desprezo. Mostre seu cartão de estudante rapidamente. Se não tiver, saia. As pessoas ao redor riram em uníssono. Todos estavam esperando para ver sua reação. Você balançou a cabeça, perguntando: e agora, sem cartão de estudante? Se não tiver, saia. Não atrapalhe. O comissário de disciplina ainda não terminou de falar. Você deu um tapa sonoro, que acertou diretamente o rosto dele. As risadas da plateia pararam abruptamente. Os olhos de todos quase saltaram para fora. Caramba, ele bateu no comissário de disciplina. Ele enlouqueceu. Como ele se atreve a atacar na escola secundária imperial da capital? O comissário Feng Ji cobriu o rosto. O cérebro ficou completamente confuso. Ele foi realmente agredido por alguém. Você suspirou. Eu realmente queria ser uma boa pessoa. Mas sempre há alguém que quer adivinhar seu rosto. O comissário Feng Ji, percebendo, ficou com o rosto vermelho. Ele apontou para você e gritou: você se atreve a me bater? Você sabe quem eu sou? Você não estava a fim de conversa fiada. Você tirou o celular e discou um número. O telefone do vice-diretor. O comissário de disciplina ficou surpreso. Ele zombou. Como você tem um vice-diretor? Você simplesmente passou o celular. Eu estou te pedindo para atender o telefone. Ele pegou o celular com uma expressão confusa. No segundo seguinte, uma voz veio do outro lado da linha. O rosto dele instantaneamente ficou pálido como papel. Suas mãos tremiam como se estivesse peneirando. Sim, vice-diretor, eu entendi. Vou resolver isso agora. O olhar dele para você. A confiança se transformou em um medo profundo. Esta pessoa é, na verdade, o herdeiro daquela família. Você estendeu a mão e pegou o celular de volta. Olá, com um tom calmo. Do outro lado da linha, a risada alegre do vice-diretor ecoou. O chefe da família já me informou. Assim que eu terminar, irei te procurar. Desliguei o telefone. Você se virou para olhar aquele membro do comitê disciplinar. Com um sorriso no canto da boca. Ele ainda quer que eu vá embora? Ele ficou tão assustado que estava suando frio. Ele se curvou freneticamente, pedindo desculpas. Foi minha falta de visão em não reconhecer sua grandeza. Por favor, me perdoe. Você acena com a cabeça. Então ele deu mais um tapa. Mas desta vez ele não se atreveu a ficar bravo. Em vez disso, levantou a mão e começou a se dar tapas no rosto. O que você está me ensinando é: eu deveria pedir desculpas. Os estudantes ao redor ficaram completamente atordoados. Que situação é essa? Você não prestou mais atenção em ninguém. Você se virou para Huazili e disse: vamos embora. Entre. Vamos ver quão impressionante é essa suposta missão da capital. Huazili sorriu encantadoramente. Ele seguiu seus passos, deixando apenas um grupo de estudantes atônitos. E aquele membro do comitê de disciplina que ainda se batia. Nos olhos dele só restava uma calma infinita. No entanto, assim que você entrou no campus, você franziu a testa. Esta é a escola da capital. Huazili suspirou levemente. Aqui, a maioria são filhos de famílias influentes. Algumas pessoas estão acostumadas a abusar de sua influência. Você apertou os punhos. Com uma expressão de indignação: é tão odioso. Eu mais odeio esse tipo de pessoa que usa seu contexto para pressionar os outros. Uma ideia brilhante passou pela sua mente. Dito isso, você não estaria no topo da cadeia alimentar? Então, não tem problema. Foi nesse momento que um riso estridente veio de longe. Você, uma pessoa comum, também foi enviada para estudar na escola secundária da capital. Você olhou instintivamente. Viu uma garota vestindo um uniforme de marca. Ela estava bloqueando uma garota de cabelo preto. O uniforme da garota estava encharcado. Ela tinha uma expressão no rosto. Evidentemente, ela tinha acabado de ser intimidada. Mas o estranho é que não havia medo em seus olhos. Apenas uma profunda confusão. Será que ela consegue pagar a mensalidade? Não deve ser que ela depende de um homem para viver, certo? A garota chamada Su Xinxi estava cheia de ciúmes. O namorado dela, Xiao Shen, olhava com um olhar ganancioso, avaliando o corpo da garota encharcada. Ele tossiu de forma falsa e disse: Xinxi, não seja tão feroz. Em seguida, ele ajeitou a gola da roupa que exibia o emblema da família Xiao. Ele estreitou os olhos, desde que ele pedisse desculpas. Isso seria esquecido, mas se ele não pedisse desculpas. Eu sou da família Xiao. Na capital imperial. Na família Xiao, quem quisermos que seja expulso, será expulso. Os estudantes ao redor começaram a murmurar.
São eles de novo. Sushin-se está apenas com ciúmes da altura dela. Você levantou a sobrancelha. Então era bullying na escola. Mas nesse momento, diante de você, surgiu de repente uma linha de texto dourado. Com certeza, você viu novamente a grande compaixão do imperador anterior. Uma vez, ele era uma formiga desprezível para você. Mas depois você descobriu que ele era, na verdade, a imperatriz renascida, e vocês se encontraram novamente. Embora ele fosse um deus marcial de 9 estágios, ele estava gravemente ferido e cercado por inimigos poderosos. Uma missão foi emitida para ajudar a imperatriz. A missão suplementar trazia como recompensa a recompensa secreta. Ao ver essas linhas de texto, você ficou completamente atordoado. Eu fui para a imperatriz renascida. Aquela garota que foi intimidada é a futura imperatriz. É uma existência do mesmo nível que o seu pai no futuro. Ao mesmo tempo, a garota chamada Fang Ningbin, no centro da multidão, levantou lentamente os olhos, e uma profundidade imperceptível passou por seus olhos. Justo quando você estava chocado, a garota que estava sendo intimidada, Fang Ningbin, de repente murmurou para si mesma: realmente, nunca é o fim do caminho. Ela olhou para suas mãos estranhas, realmente jovens e frágeis. Uma onda de alegria explodiu em seu coração. Ela era a incomparável imperatriz que dominou uma era, que caiu durante o desastre celestial. Não esperava que, ao usar o poder do tempo e do espaço, ela renascesse no corpo dessa jovem de mesmo nome. Fang Lingbin de repente começou a rir. Realmente conseguiu. Não morri, posso procurar recompensas novamente. Posso espalhar grande compaixão agora. Nesse momento, Sushin se olhou para Fang Lingbin que estava rindo, pensando que ela tinha atacado, com um sorriso sarcástico no rosto. Alguém como você deveria ser uma peixe que se deixa levar. Fang Ningbin levantou a cabeça de repente. Instantaneamente entendeu a situação à sua frente. Eram essas duas pessoas novamente. Só porque no mês passado acidentalmente derrubou um livro. Este mês foi bloqueada 4 vezes. Porque a original era uma pessoa comum. O que você está fazendo parado? Sushin se estendeu a mão para empurrá-lo. O que você está tentando fazer? Se fazendo de superior? Mas no segundo seguinte, Fang Ningbin se virou levemente. Sushin se foi em vão. Quase caiu. Sushin se arregalou os olhos, com uma expressão de incredulidade. Não acreditava que esse inútil tinha coragem de se esquivar. Fang Ningbin inclinou levemente a cabeça. Seus cabelos negros caíram. Ele deu um passo à frente lentamente. Embora fosse mais baixo, trazia uma pressão de superioridade. Você está certo, eu realmente quero ser um peixe. Infelizmente, eu quero ser um peixe que nada contra a corrente. Antes que pudesse terminar a frase, ele rapidamente levantou a mão e agarrou o pulso de Sushin-si. O grito horrível de um porco sendo abatido ecoou pelo campus. Todos ficaram sem fôlego. Ele ficou completamente chocado ao ver que ele teve coragem de revidar. Sushin-si, tomada pela raiva, atacou diretamente. Fang Ningbin imediatamente se esquivou. Ela sentiu o nível de cultivo de pico de segundo estágio do oponente. Fang Ningbin estreitou os olhos. Ele agora está apenas no 5º nível do segundo estágio. Isso é um pouco complicado. Mas não é impossível. Irmão Xiao, me ajude a dar uma lição nele. Sushin-si gritou. Ele olhou para Fang Ningbin com um olhar sombrio. Não seja tão ousado. Quando Fang Ningbin estava prestes a atacar novamente, uma voz calma do assistente interrompeu. Todos olharam instintivamente. Viram você com as mãos nos bolsos, caminhando lentamente em direção a eles. Você falou casualmente: olá. As lágrimas de uma mulher são as mais afiadas. O que há de impressionante em intimidar uma mulher? A área imediatamente ficou em alvoroço. Quem é essa pessoa? Ousando se meter nos assuntos de Xie Shen. Acabou. Ele está acabado. Fang Ningbin também ficou um pouco surpresa, observando quem é ele, que apareceu de repente. Xie Shen estreitou os olhos, te encarando. Quem é você? Mas você continuou falando para si mesmo. O que eu mais não suporto na vida é ver os fracos sendo oprimidos. À distância, Huazili suspirou. O jovem mestre está fazendo o que agora? Ele é claramente o maior vilão. Xiao Shen te olhou com desdém. Grande benfeitor, não é? Você deve ter feito muitas boas ações, não? Você respondeu, sem corar ou hesitar, claro. Mas Sushin-se estava tão irritada que começou a pisotear. Saia daqui. O que você é? Sabe quem é o irmão Xiao? Ele é o filho do chefe da família Xiao. Se você for esperto, é melhor sair logo. A família Xiao levantou uma sobrancelha. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Ele sorriu, como se tivesse se lembrado. A família Xiao realmente tem um papel na capital imperial, mas não passa de um novo rico que se aproveita da família e eles só se tornaram poderosos assim. Não esperava. O número 1 dos capangas que seguia vocês na época, agora se atreve a ser tão arrogante. Você levantou uma sobrancelha, com um tom casual,
E depois? Essa frase fez o coração de Xiao Shen apertar instantaneamente. Ouvir que a família Xiao ainda está tão calma na capital imperial. Definitivamente não é uma pessoa comum. Ele te observou atentamente, mas não conseguia se lembrar de quem você era. O tom dele suavizou um pouco. Este colega. Isso é um assunto pessoal entre nós. Por favor, não se intrometa. Assunto pessoal. E você ri de repente. Bullying uma colega na frente de tantas pessoas. Isso é chamado de assunto pessoal? Você se virou para Fang Ningbin. Esta colega precisa de ajuda? Fang Ningbin ficou parada com uma expressão confusa. Su Xinxi, no entanto, gritou. Se ele está sendo intimidado, por que não olha para si mesmo? Assim que essas palavras saíram, o olhar de Fang Ningbin instantaneamente escureceu. Você apenas acenou com a cabeça, como se estivesse pensando, faz sentido. Mas se você é feio, por que não procura a razão em si mesmo? O olhar de Su Xinxi parecia querer devorá-lo. Enquanto isso, o olhar de Fang Ningbin brilhou intensamente. Este rapaz tem uma grande compaixão. Amigo, não fique tão deprimido, isso o deixou completamente irritado. Seu olhar estava tão sombrio que poderia pingar água. Mas você não deu a mínima para isso. Como isso pode ser? Eu vou cuidar disso. Está brincando? A missão do sistema chegou, e a recompensa é impressionante. Eu ainda estou enrolando com você. As pessoas ao redor todos ficaram surpresas. Este garoto enlouqueceu? Ele teve a audácia de desafiar o jovem da família Xiao. Acabou, ele está acabado. Você está procurando a morte. Xiao Shen finalmente não pôde mais suportar. Os conselhos do pai foram esquecidos por ele. Seu cachorro te deu cara. As palavras ainda não tinham terminado. Ele se moveu rapidamente. O punho direito estava envolto em uma leve cor azul. Ele puxou com agilidade. Um som agudo cortou o ar em direção ao seu rosto. Ele estava em busca de algo profundo. A seleção da família Xiao é uma questão de vida ou morte. Jovem mestre, cuidado com os recursos à distância. A pupila da lua se contraiu rapidamente. Ele sabia muito bem que você não conseguiria suportar sua força atual. Neste momento, Fang Ningbin também ficou apreensiva. Ele observava claramente. A energia espiritual deste jovem era lamentavelmente fraca. Observe mais o nascimento do seu Gru azul, preparando-se para agir e te salvar no momento crucial. Todos pensavam que você seria lançado para longe por este soco. No entanto, você não recuou. Em vez disso, você avançou com determinação contra a pressão. Os dois punhos colidiram. A onda de choque explodiu. Em seguida, um som nítido de ossos se quebrando ecoou. Mas, para surpresa de todos, gritando, quem foi lançado para fora foi Xiao Shen. O quê? Xiao Shen estava com os olhos cheios de choque. Não consigo acreditar. Seu punho parecia ter batido em ferro negro de 1000 anos. Uma dor que aperta o coração. Você balançou o pulso. Com desdém, começou a brincar de combate corpo a corpo comigo. Você é bem corajoso, garoto. Xiao Shen ainda não havia reagido. Então vi seu punho. Uma luz ofuscante de trovão explodiu de repente acima da cabeça. Aquilo não era um raio comum, mas sim um trovão roxo que continha uma pressão assustadora. Havia até arcos elétricos de dragão se movendo por cima. Xiao Shen ficou completamente atordoado. Você disse casualmente a palavra saia. A luz do trovão acima explodiu instantaneamente. Xiao Shen parecia ter sido atingido por uma besta aterrorizante. Seu corpo inteiro voou do chão. Ele caiu pesadamente em uma fonte a 10 metros de distância. A água espirrou para todos os lados. O lugar ficou em completo silêncio. Su Xinxi desabou no chão. Ela olhou atordoada para a água, onde algo se contorcia em desespero. Olhei novamente para ele, que estava parado ali, calmo como sempre. De repente, ele soltou um grito estridente que cortou o céu. Após um breve momento de memorização, o garoto. O local instantaneamente explodiu em um uau. Como isso é possível? Xiao Shen é um pico de nível 2. Ele foi derrotado em um único golpe. Que trovão assustador! Que tipo de talento é esse? Ziyu estava cheia de choque e admiração. O jovem mestre derrotou um pico de nível 2 com um único golpe. Fang Ningbin também olhou com preocupação e pensou. Aquela onda de trovão anterior. Até ele sentiu um frio na espinha. Quem exatamente é esse jovem? Você está procurando a morte, Su Xinxi. De repente, gritou, a família Xiao tem um forte de nível 7. Você está acabado. Guo Guzhou, você nem se dá ao trabalho de levantar as pálpebras. Com um gesto casual, 2 trovões rugiram e cortaram o ar. E lançaram Su Xinxi para longe. Você falou calmamente e ele levou um tapa. Você vai ter que levar 2 tapas. Todos novamente ficaram sem fôlego. Quem é esse cara tão cruel? Isso é muito cruel. Eu quero que você morra. Xiao Shen saiu do lago como um lobo. Estava completamente encharcado. Os olhos do garoto estavam vermelhos. Meu pai é um forte da rua aqui. Você quer ser exterminado?
Que? Você sorriu de repente. Isso é o suficiente para você vir à minha casa como um guarda. Xiao Shen ficou paralisado no local. Ele imediatamente ficou furioso e voltou para a escola, achando que era alguém importante. É a família da capital imperial?